E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Dessa vez eu vou ampliar um pouco aqui os horizontes do canal e trazer para vocês também a relação geopolítica dos países, para mostrar para vocês que geopolítica também tem tudo a ver com história, né? Vocês estão vendo aí a tela, essa imagem do planeta Terra no Google Earth, né, em 3D e alto relevo, para explicar para vocês o título do vídeo aí, porque é tão difícil para os Estados Unidos da América, essa nação que se fundou sob a guerra, que tem um povo altamente determinado, porque é tão difícil para eles vencer e digamos assim, destronar, desmantelar o Estado Islâmico, a própria Al-Qaeda, o Talibã, né? Essas organizações que são consideradas pela ONU organizações criminosas, terroristas. Por que é tão difícil para os Estados Unidos? Porque aí você pode perguntar, primeiro você pode surgir essa dúvida na sua mente: por que é dever dos Estados Unidos acabar com esses regimes autoritários? Primeiro, porque os Estados Unidos é a democracia mais velha do mundo. Ele é o país com a democracia mais consolidada. E também é a maior potência econômica do mundo. E o objetivo de países democráticos é tornar outros países também democráticos. Manuel Kant, ele diz assim que digamos assim, dos pontos para que não haja guerra entre os países é que todos os países do mundo alcancem a democracia. Óbvio, isso é um axioma, não existe uma comprovação, que se todos os países do mundo alcançarem a democracia, nós teremos paz completa. Mas é como dizer que retas paralelas se encontram no infinito. Você nunca pode provar isso, mas é lógico, né? Então, olha só, para você entender a história e geografia estão relacionadas demais, porque a posição que um país se encontra no globo, a composição do seu terreno, os rios que cortam esse país, são de extrema importância para que o país ele seja próspero ou não. Por exemplo, até os vizinhos do país eles têm importância. Se o país ele tem conexão tem saída para o mar, você sabe, a maioria dos países bem desenvolvidos, dos grandes países bem desenvolvidos, a lista dos grandes países desenvolvidos tem conexão com o mar, Outra coisa que influencia bastante é se os países estão nos trópicos, Tem uma pesquisa que mostra que nenhum país do mundo que está nos trópicos, ou seja, que é um país tropical, é desenvolvido. Nenhum deles, nenhum. Inclusive o nosso Brasil é tropical, Por quê? Trópico significa intemperança, Não existe as 4 estações aqui não são bem definidas, Você vai ter uma ligação agora aí. As 4 estações não são bem definidas no Brasil. Em países temperados, tempero já quer dizer equilíbrio, nós temos as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Aqui no Brasil nós não temos. Nós temos quintura e frio, somente. E digamos assim, esse desequilíbrio, ele causa o aparecimento, propicia com mais facilidade o aparecimento de doenças, e doenças tropicais. Tanto que o Brasil, até hoje, meus amigos, a gente lida com dengue, com zika, Provavelmente o coronavírus vai virar um problema de saúde pública, porque aqui é mais difícil tratar doenças, em função do nosso clima, de como nós nos encontramos, nossos biomas são mais diferentes. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a geografia ela impacta gigantescamente no desenvolvimento de um país como um todo. E olha só, para que você entenda a história dos Estados Unidos um pouco, só para que você entenda onde eu quero chegar. Os Estados Unidos veio dessa nação aqui, ó. Olha aqui, eu estou dando um zoom no mapa. United Kingdom. Aqui, estou colocando a setinha aqui, ó, para você ver. Veio do Reino Unido. Um grupo de americanos sai em 1607 em uma companhia de navios chamada London Company.
E eles saem, atravessam o Atlântico Norte aqui, e eles chegam aqui em Boston, nos Estados Unidos, e formam uma vila. Formam uma vila aqui em Boston, também na Virgínia, a Jamestown. E essa vila foi crescendo, mais imigrantes chegando, perseguidos religiosos chegando, até que se formou essa grande nação, né? Mas o problema é que os americanos, do início da formação das colônias, 13 colônias americanas, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para mostrar para vocês, para aparecer os nomes, aqui ó, por exemplo, aqui nós temos New Hampshire, que era uma das 13 colônias, Massachusetts, eu queria ver Boston, não estou vendo aqui, Virginia, North Carolina, são todas colônias, do início, quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Esses estados, assim por assim dizer, foram as primeiras colônias, né? O que aconteceu? É uma história para outro vídeo, inclusive. Mas o rei George III, que era o rei da época, ele começou a quebrar certos pontos da Carta Magna, que era uma carta que dava direitos ao povo britânico, né? E começou a agir de maneira muito tirânica, né, contra as colônias. E uma história que é muito boa de se falar, mas eu não vou me encurtar aqui para não ficar um vídeo muito longo. Resumidamente, as colônias não aguentavam mais a tirania do Reino Unido sobre a colônia americana e resolveram proclamar a independência. No dia 4 de julho de 1776, houve a proclamação da independência dos Estados Unidos, né? Mas foi em paz? Óbvio que não. Uma grande guerra começou em 75, 1775. Se estendeu por 76, quando foi proclamada a independência americana. E uma grande guerra começou. E alguns filósofos, né, fazendo graça, eles diziam, olha, os americanos estão quebrando uma regra principal, uma regra básica e primordial, que é sempre deixar o Reino Unido vencer, que é sempre deixar a Grã-Bretanha vencer. Porque pela primeira vez a Grã-Bretanha estava perdendo uma guerra, né? Os próprios filhos da Grã-Bretanha estavam se rebelando contra ela, e o grande reino, um dos reinos mais estáveis que até hoje, através da Rainha Elizabeth, né, se mantém, perdeu a primeira guerra para os Estados Unidos. Foi a primeira guerra que eles perderam em séculos, né? Ganharam da França, Napoleão tentou invadir, foi onde se torou todinho, né? Júlio César tentou invadir, aí não conseguiu em 43 a.C. É um reino que se manteve muito bem, muito estável. Aí perde para os Estados Unidos, a primeira batalha, né? Os Estados Unidos aí já estavam mostrando que surgiria como um país que ficaria realmente, de fato, gravado na história. Olha só. Reino Unido e Estados Unidos têm duas características que dão vantagens a ele em épocas de conflito. Porque você sabe, o mundo só viveu em paz 2 anos, desde que o mundo é mundo, né? Sempre houve guerras. E a posição geográfica que um país se encontra fala muito se ele vai ser bem sucedido em uma batalha, um conflito, ou não. Ou se ele vai sucumbir. Veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha, que está aqui na setinha, ó, a mãozinha agora está aqui. Quando a Alemanha decidiu se rebelar contra a Europa, né? Essa aqui é a Europa, aqui ó, a Europa. Quando a Alemanha decide, através de Adolf Hitler, decide invadir a Europa, e ela começa a invasão aqui para o leste, invadindo hoje é a República Tcheca, mas na época era a Tchecoslováquia, né? Invade a Tchecoslováquia, invade a Polônia, aqui ó, aqui mais ao norte, nordeste, né? E Hitler percebe que se deu bem e invade a França. Mas ó, deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com a questão geográfica. A França faz divisa, vou dar até um zoom aqui, ó. A França faz divisa com a Alemanha, né? A Alemanha, ela começa invadindo aqui pela Bélgica e pela Holanda e pela Bélgica e por Luxemburgo, que hoje é uma nação independente. Mas ela começa invadindo por aqui, ó. A França estava, assim, digamos assim, completamente vulnerável. Por quê? Ela tem uma divisa estável, digamos assim, com a França, com a Alemanha, né? E se a Alemanha quisesse invadir, como ela de fato o fez, ela só precisaria,
de alguns veículos motorizados, atravessar o Reno, que era um rio que corta, faz a divisa da Alemanha e a França. É um rio que não é muito longo, não tem muita extensão, e invadiria. Agora, por que não a mesma Alemanha, com todo o poderio, não conseguiu invadir o Reino Unido, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, por assim dizer? Olha só, olha a dificuldade. Para invadir o Reino Unido, a Alemanha precisava atravessar o mar. Você está acompanhando aqui o meu raciocínio? Olha só, está aqui a Alemanha e está aqui o Reino Unido. Para invadir o Reino Unido, a Alemanha precisaria ou atravessar o mar de navio, aí ela precisava entrar em contato aqui com a Holanda, Netherlands, ou também com a França, e atravessar o oceano, né, o Atlântico Norte. E se, por exemplo, uma vez que os alemães estivessem em solo britânico, eles precisariam de reforço, né? Eles precisariam de alimentação para os soldados, precisariam de suporte através de armas, né, ou munições. Como é que se aconteceria? Seria muito, digamos assim, forçoso, uma coisa muito difícil de se fazer, porque eu teria que voltar para cá para buscar. Então, o Reino Unido não atacou ninguém, ele ficou esperando. E esse ato de esperar deu a ele uma vantagem. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que os Estados Unidos também teve uma vantagem na guerra que começou contra a Grã-Bretanha. Olha, a Grã-Bretanha, para não deixar os Estados Unidos se tornar independente, tinha que fazer todo esse percurso aqui que a setinha está fazendo com vocês. Ó. Atravessar o Oceano Atlântico Norte e chegar aqui nas colônias, mandar suprimentos, mandar armas, mandar tudo, enquanto os Estados Unidos estavam aqui esperando. Então, para voltar, imagina, todo o ato de vir e voltar, na época não tinha avião, os próprios navios eram guiados pela força do vento, né? Demoravam meses as expedições. Então, a Inglaterra já começa a perder a guerra do ponto de vista geográfico, porque havia uma dificuldade tremenda na logística de ida e volta. Né? Aqui nós temos o quê? Temos milhares de quilômetros, né? Daqui para cá. Daqui, eu estou apontando com o dedo, mas não está indo, né? Daqui para cá. Ó. Nós tínhamos milhares de quilômetros. A guerra começou a ser perdida daí. Na Segunda Guerra Mundial que eu estava falando, qual foi a vantagem dos Estados Unidos? É óbvio, olha só. Olha aqui, a setinha está aqui na Europa. Essa é a Europa. E olha os Estados Unidos, aqui. Os Estados Unidos estavam separados de todo o mundo restante em guerra. A Europa estava queimando em guerra e os Estados Unidos do outro lado do mar. Não existia perigo para eles. Se você, por exemplo, se você é americano, você está vendo que aqui você tem uma Europa muito distante, que está lá do outro lado, e pelo Oceano Atlântico, né? E pelo Pacífico, nós temos um Japão que também está muito distante. Aqui, ó. Um Japão muito distante. Então, os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Não queriam entrar numa guerra distante, tanto do Oceano Atlântico como pelo Oceano Pacífico. Era uma guerra ruim, mas entrou, você sabe muito bem. E quando entrou, qual foi a vantagem? Os Estados Unidos tinha logo aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Quando eles entraram na guerra e foram guerrear na Europa, né? Eles tinham aqui a Irlanda, que ainda não era nação independente, era reino da Rainha Elizabeth, do rei George, na verdade, George IV, se não me engano, o pai dela. Aí eles tinham uma base aqui. Se eles quisessem não, eles queriam e tinham. Aí eles tinham uma base aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa base é uma base muito melhor para chegar na Europa, é muito mais perto. Aí quando eles chegavam na Europa, que é a África, né? Quando eles chegavam na Europa, eles tinham a França como aliada, aí montavam suas bases aqui. Aí tinham a Bélgica como aliada, tinham a Holanda como aliada, para atacar uma Alemanha nazista, né? E uma Itália. Os americanos também atacaram a Itália. Ou seja, quando os americanos chegam na Europa, eles têm mais de 4 países para fazer de base. É muita vantagem, né? Se a Alemanha quisesse atacar, os Estados Unidos, olha o que ela tinha que fazer. Tá aqui a Alemanha, né? Ó. Cadê? Opa, agora eu me perdi. É porque não aparece, porque eu não dei o zoom ainda. Agora apareceu. Alemanha. Tá aqui a Alemanha. Se a Alemanha quisesse atacar os Estados Unidos, ela tinha que atacar pelo Oceano Atlântico. Logo, ela teria que sair por aqui, ó. Por aqui. Ou pegar divisa com algum dos países, que nenhum país ia dar, porque eram todos inimigos.
E se ela tivesse sucesso em ir pelo mar, o que é que ia acontecer? Provavelmente, quando ela fizesse esse percurso aqui que a setinha está fazendo, aí ela ia passar na divisa aqui do Reino Unido. O Reino Unido, os povos dessa terra provavelmente iam avistar os navios, iam avisar que a frota alemã estava indo em direção ao Oceano Atlântico Norte, e os alemãos iam ter uma desvantagem tremenda. Então era uma desvantagem gigantesca para eles. Perderam a guerra. Foi horrível. A característica geográfica deu a vitória aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Aí, olha só. Nós temos toda essa história de triunfo. Aí, o título do vídeo. Por que os Estados Unidos não conseguem vencer e desestabilizar os grupos terroristas, como o Talibã, como a Al-Qaeda? Já são mais de 10 anos, né? 10 anos tentando desestabilizar o Talibã e não conseguiu. O Talibã agora ganhou mais força lá no Afeganistão. Olha só, quero mostrar para vocês o mapa do Oriente Médio. Aqui nós temos o mapa do Oriente Médio aqui, ó. Irã, Iraque aqui, berço da civilização, Mesopotâmia, né? Olha isso. Aqui nós temos o Afeganistão. Aqui no Afeganistão foi onde se escondeu Osama Bin Laden, né? Na época do atentado das Torres Gêmeas. Nós sabemos que em 2001 Bush ele deixou claro: a guerra que Bin Laden começou, nós iremos terminar para ele. E será com a cabeça dele em prêmio. E de fato os Estados Unidos começou uma das maiores operações de invasão de todos os tempos. Mas como é que se invade um país desse? Aqui os Estados Unidos não têm base, aqui ó, nessa circunscrição. Estados Unidos não tem base, Estados Unidos não tem aliados, né, por assim dizer. O que aconteceu? Estados Unidos formou uma aliança com o Paquistão. Aqui ó, Paquistão. Para quê? Estados Unidos disse assim: ó, Paquistão, vamos fazer um acordo? A gente não tem como entrar com nossos veículos de guerra, com nossos tanques no Afeganistão, porque o Afeganistão não tem saída para o mar. Olha só, olha o Afeganistão e olha o mar. Não tem saída para o mar, né? Agora, o Paquistão tem. Aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceria? Os Estados Unidos ia chegar pelo mar, que ia entrar no Paquistão, e pelo Paquistão entraria no Afeganistão. E aí começaria a guerra, né? Para a caçada pela cabeça de Bin Laden. O problema é que o Paquistão fez esse acordo, mas deixou claro que também daria suporte aos grupos terroristas, como o próprio Talibã. Ou seja, o Paquistão permitiu e ainda permite, né, os Estados Unidos entrar no Afeganistão, ó, mas ao mesmo tempo dá suporte, dá meios para que o Talibã continue subsistindo, e a própria Al-Qaeda. Então, olha outra coisa que é fundamental para que a Al-Qaeda e o Talibã tenham vantagem. Olha a topografia, a geografia, por assim dizer mesmo, do Afeganistão. Vou botar em 2D aqui para vocês verem. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui eu acho que dá para ver melhor. O Afeganistão não tem saída para o mar. E é um país cheio de montanha, meu amigo. É montanha para tudo que é lado. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar de novo. Dá mais um zoom aqui que eu acho que dá para ver melhor. Olha isso. Só montanha, cara. Só montanha. Aí o que acontece? Estados Unidos chega para tentar guerrear contra o Talibã. O que é que os membros do Talibã fazem? Se escondem nas montanhas. Aí, meu amigo, aí são montanhas de difícil acesso. Os caras foram criados na montanha, doutrinados na montanha. Aí não tem como acabar com isso. Um pesquisador de História das Nações, na década de 90, né, quando acabou ali em 91, se eu não me engano, acabou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, quando o muro de Berlim cai, né, e aí ali o socialismo, o comunismo como um todo mostrou que nunca funcionou e nunca funcionará. Aí a maioria dos historiadores diziam assim: pronto, agora o mundo não tem mais razão para guerrear. Já guerreou por ideologias de fascismo, de capitalismo, de comunismo, e já guerreou
por questões de terra, por conquista, por domínios, né, do século XVIII e XIX, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal colonizando todo mundo, e aquela briga para ver quem colonizava mais, e aí gerando guerras através disso, e depois no século XX, ideologias políticas como eu já falei, o comunismo, o fascismo de Mussolini, o capitalismo, que foi o que mais deu certo, e aí acabou isso, o capitalismo venceu. E aí os historiadores diziam, não, agora não tem mais razão para o mundo entrar em guerra, nós teremos um período de paz. E agora, é um pecado não lembrar o nome desse rapaz, desse homem, mas ele disse assim, pelo contrário, agora nós teremos outro tipo de guerra, que será a guerra religiosa, a guerra por motivos religiosos. E de fato aconteceu. E por que é tão difícil encarar o Talibã, encarar o ISIS, que é o Estado Islâmico? É que o Talibã, o ISIS, a Al-Qaeda, eles não são uma nação. Quando a Alemanha se rebelou através de Hitler, né, contra o mundo ocidental, foi a nação alemã que se rebelou. Para acabar com aquilo ali, era só acabar com o sistema de governo, porque o nazismo estava implantado no sistema de governo. Agora, como é que eu acabo com o Talibã, que é uma ideologia que nasceu dentro da mente das pessoas e ainda está nelas? Não existe uma sede com o nome Talibã, ou não existe uma sede com o nome Estado Islâmico. Não existe bandeiras que estão dentro de uma embaixada que dizem aqui é a sede principal da Al-Qaeda. Não. É uma ideologia implantada na mente das pessoas, é a crença das pessoas. Então, quando os Estados Unidos tenta atacar membros da Al-Qaeda, membros do Estado Islâmico, aí lança drones, mata um monte de civis, mata um monte de inocentes, porque eles estão implantados e infiltrados dentro do povo. Então, meus amigos, é por isso que essa é uma guerra difícil demais de se vencer. É uma guerra que existe logística, inteligência, mas, assim, ainda está... A nação americana ainda está longe de vencer essa guerra. Porque essa guerra, ela é uma guerra onde, se um cara crê que ele vai para o céu, se ele explodir um monte de gente, ele simplesmente o faz, né? E é isso. Há um grande desafio, não só para os Estados Unidos, mas para as nações que defendem a paz e a democracia, que é lutar contra o extremo fundamentalismo, né? Estar fundamentado em uma crença é bom, você tem identidade. Agora, ter esse fundamentalismo exacerbado, extremo, colabora para a própria destruição, né? Tanto do local que a nação está inserida, como é o caso do Afeganistão, como o próprio mundo. O mundo hoje vive com medo, né, de atentados terroristas. Pois bem, essa foi uma aula, acho que eu me alonguei até demais, mas eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado do conteúdo que foi apresentado aí, eu trago mais sobre isso, sobre geopolítica e história, né? Tem tudo a ver uma com a outra. E é isso aí, eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.